Fala, Andrei. E aí, professor? Beleza, cara? Tranquilidade? Tamo aí. Miguel. Tamo junto. No Flamengo. Pô, pois é, né, cara? Se não fosse aquele empate ali, a gente tava lascado, cara. Pô, graças a Deus. Pois é. É, caraca. Ah, não, mas Bruno Henrique jogou muito, mané. Caraca, aquele arranque ali que ele deu ali. Pô, nem eu. Pô, aquele chute que ele deu no canto. Eu pensei que ele fosse pegar a bola e recuar, por isso que eu gosto dele, mané. Quando eu imaginei que ele fosse pegar a bola e recuar ali, ele já jogou a bola pra frente ali e foi que foi, malandro. Alan LP, Alan de Laia e Alan de Laia, mas quem? Nicolas. Fala, galera. Tamo junto. Galera, não repara não, só vou rapidinho, porque é muita coisa para fazer aqui, cara. Documentos, Zoom. Vou só atrás daqui da aula que tá gravando. Botei pra... Oitavo ano, dia 25/11/2020, especial, fim de ano. Aí o Gustavo Costa tá entrando. Fala, Gustavo. Salve. Salve. Beleza? Tamo junto, galera. Vamos chegando mais. Pessoal, olha só. O nono ano, o oitavo ano, já terminou a matéria. E o nono ano ainda não terminou. Então, cara, a ideia seria, tipo, terminar essa matéria aí o mais rápido possível. Desculpa aí, galera. Sim, recomendado para crianças. É isso aí. Tô postando aqui. Gente, eu tô um pouco enrolado aqui. Desculpa. Mas eu acho que agora já terminei a enrolação. Agora vai dar para... Ó, quem já tem presença comigo? Alan de Laia, Andrei, Gustavo, Miguel e Nicolas, tá? Por enquanto são só vocês, tá, gente? Porque ninguém mais apareceu. Nós vamos continuar aqui a matéria para a gente não perder muito tempo, tá? Beleza? Vamos, que o objetivo é terminar.
Galera, na aula anterior, a gente falou sobre o problema que a União Soviética estava enfrentando, né? Devido ao fato dos países capitalistas expandirem o seu mercado consumidor, não havia mais consumidores aí para o socialismo. Então, o socialismo começou a entrar em crise. Então, você teve um presidente na União Soviética, o Mikhail Gorbachev, que ele começou a fazer a aproximação, começou a trabalhar aí tanto com a reestruturação econômica, perestroika, e a abertura política, glasnost, né? Aqui, como vocês podem ver, ele está junto, o Gorbachev está junto com o presidente americano Ronald Reagan. Então, eles estão aproximando aí, estão se aproximando politicamente, procurando aí aos poucos aí se integrar ao mercado para que a União Soviética não se perca, né? Aí o que estava acontecendo, galera? Com a tentativa de se aproximar um pouco do capitalismo, você teve o fim do socialismo no leste europeu, né? Então, você teve aqui em 1989 a quebra do Muro de Berlim. O Muro de Berlim, cara, ele dividia a Alemanha tanto na parte ocidental quanto oriental. Uma parte, ou seja, uma parte da Alemanha era socialista e outra parte da Alemanha era capitalista. Quando você teve aí a queda do Muro de Berlim, os países socialistas do leste europeu começaram a se transitar para o sistema capitalista. E essa transição, ela ocorreu de uma maneira pacífica, menos na Iugoslávia, que você teve assim conflitos assim bastante intensos, né? O país, a Iugoslávia, ela era uma federação composta de repúblicas que tinham autonomia, que tinham suas autonomias reconhecidas, mas porém não eram independentes, né? Você tinha repúblicas como Sérvia, Croácia, Eslovênia, Macedônia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina. E aí nos anos 90, você teve um movimento de independência desses países, né? Onde você teve guerras civis, conflitos entre etnias, você teve genocídio, que acabou causando a morte de várias pessoas, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um momento que a Globo cobre a queda do Muro de Berlim, tá? Peraí, primeiro eu vou... Black Friday Americanas Empresas. Descontos para compras com CNPJ. Aproveite as nossas ofertas. Cashback. Vou mostrar para vocês. Começa a ser derrubado o Muro de Berlim. Alemães dos dois lados fazem festa na reabertura da fronteira. Veja agora no Jornal Nacional. 28 anos de separação forçada e sofrida acabaram de repente, por decreto do mesmo partido que construiu a obra. Berlinenses dos dois lados mal podiam acreditar. E naquele dia a coisa começou cedo, a movimentação começou cedo em Berlim. E nós embarcamos no dia. Nós saímos de Londres a caminho de Berlim no dia. E do aeroporto não fomos nem para o hotel, nós fomos do aeroporto direto para o ponto principal do muro, era imenso, mas já havia alguns pontos chaves. E nós fomos para a parte do Muro de Berlim que passava pelo portão de Brandemburgo. O cinegrafista comigo era o Paulo Pimentel. O muro ainda estava lá, mas já estavam as pessoas comemorando, subindo, batendo com picareta em cima do muro. E havia até batucada. Foi até o próprio Paulo que insistiu comigo, sobe lá no muro. O muro era alto, as pessoas precisavam me ajudar para subir no muro. E eu subi no muro, ele ficou mais à distância, com o microfone sem fio. E a gente conversava, eu falava para ele, ele fazia sinais. E nós
estávamos gravando e as pessoas ali derrubando o muro. Derrubando termos, porque você era muito rígido. Então as pessoas davam martelada e não acontecia nada. O muro, para ser derrubado mesmo, precisava de guindaste. O que, na virada da madrugada, eles usaram. Mas o clima todo ali era de euforia, não era nem de alegria, era um clima de euforia. Há uma certa tendência, um certo lugar comum, clichê de você dizer, é um momento histórico, mas tem horas que é indiscutível que o momento é histórico. Poucas vezes é possível testemunhar um acontecimento e ter certeza de que a história, com H maiúsculo, está sendo escrita diante de seus próprios olhos. Este certamente é um desses momentos. Em ritmo de batucada, de alegria, na beira do Muro de Berlim, as pessoas estão aqui comemorando a abertura do Muro de Berlim. Há poucos dias, uma pessoa que tentasse atravessar o outro lado do muro, de Berlim Oriental para cá, poderia ser fuzilada pelos guardas de fronteira. Hoje, isso aqui parece uma rua de pedestres. As pessoas estão comemorando em ritmo de batucada e de samba. O Muro de Berlim em si ainda está aqui, mas em espírito ele já desapareceu. Eu acho que o marcante realmente aí foi esse... Então, galera, esse foi mais ou menos o que aconteceu, né, em relação à queda aí do Muro de Berlim. E é isso. É isso. Bom, agora, o que vocês acharam? O que vocês acharam de tudo que vocês viram até agora aí? Parece que não tem muitas outras etnias, né, cara? Só galera branca mesmo ali e tal, né? E é isso, né? A queda do Muro de Berlim, de fato, significou a divisão ideológica entre capitalistas, de fato, significou a divisão ideológica entre capitalistas e socialistas. Com a queda desse muro, você teve o fim do regime socialista em vários países do leste europeu, né? E é isso. Aí o que acontece, galera? Depois que você teve a queda do Muro de Berlim, você teve futuramente a extinção da União Soviética. Como que se deu? Você tinha as reformas de Gorbachev, que eram apoiadas pela maioria da população e por políticos influentes, né? Mas a alta cúpula do Partido Comunista Soviético, eles viam essas reformas, como uma maneira de acabar com os privilégios desses membros que estavam na cúpula, né? Então, em agosto de 1991, você teve uma tentativa de golpe por parte da galera mais conservadora do Partido Comunista, né, cara? Eles tentaram afastar o Gorbachev. Só que essa tentativa não deu certo. Por quê? Você teve uma resistência dos moscovitas, perdão. Os moscovitas estavam sendo liderados pelo Boris Yeltsin. E aí eles ocuparam o parlamento soviético e impediram que as forças do exército ocupassem o parlamento para depor aí o Gorbachev. Aí o Gorbachev, ele continuou no comando do país, mas a força política ficou na mão do Yeltsin, né? Porque o Yeltsin, ele chegou e com a liderança dos moscovitas, acabou obtendo a força política. Então, em dezembro de 1991, os presidentes tanto da Rússia, quanto da Ucrânia, quanto do Belarus, assinaram o Acordo de Minsk, né? Esse acordo determinava o quê? A criação da Comunidade dos Estados Independentes, o SEI. E, com isso, a União Soviética chegaria ao fim. Então, Gorbachev não teve outra escolha a não ser assinar a sua renúncia,
Então, sobre isso, a gente vai ver agora aqui, no outro plantão da Globo. Imagina, vocês estão assistindo uma novela. Então, quando quiser me perguntar alguma coisa muito... Rock Santeiro. Entendeu, Lulu? Aí, de repente... A renúncia de Mikhail Gorbachev e o fim da União Soviética. Vamos falar agora ao vivo de Moscou com o repórter Pedro Bial. Acabou. A União Soviética, criada em 1922 como o primeiro Estado comunista da história, agora é só isso, história. No começo dessa noite, já é noite aqui em Moscou, passam das 9h30, no começo dessa noite, Mikhail Gorbachev, pela televisão, apresentou seu discurso de renúncia. Gorbachev disse que, diante da criação da comunidade de estados independentes que substituiu o espaço geopolítico da União Soviética, ele não tinha outra alternativa a não ser renunciar. Foi um discurso curto, cerca de 12 minutos, em que o estadista mais importante da segunda metade desse século não deixou transparecer amargura, mas disse que ainda não concordava com a maneira que a decisão de criar a comunidade foi tomada. Ele disse que o povo deveria ter sido consultado. Gorbachev disse que ainda hoje não se arrepende de ter começado o processo de reformas democráticas que agora culminam com a morte do comunismo, com o fim da União Soviética e com o seu próprio afastamento do poder. Aqui nas ruas de Moscou, a renúncia de Gorbachev foi recebida com frieza, mesmo porque Gorbachev é até hoje um herói para o mundo todo por ter interrompido a Guerra Fria, ter afastado a hipótese de uma guerra nuclear, mas para os russos ele há muito tempo passou a vilão, tinha níveis de popularidade baixíssimos. Meia hora depois do discurso de renúncia de Gorbachev, a bandeira vermelha com a foice e o martelo foi retirada dos mastros do Kremlin pela última vez. Na penumbra, sem hinos, sem cerimônias, sem homenagens, partiu para sempre um símbolo que já foi temido, já foi amado, já foi odiado e que hoje vai ter lugar em museus. A bandeira branca, azul e vermelha da Rússia agora está no Kremlin e simboliza o poder nacional nas mãos de Boris Yeltsin. É um dia de Natal histórico para os russos, histórico para todo mundo. Pedro Bial, ao vivo, de Moscou. Voltamos com novas informações a qualquer momento e no Jornal Nacional. Galera, nessa época, eu tinha 3 anos, eu sou de 88. Eu tinha uns 3 anos nessa época, não lembrava de nada disso. Como vocês podem ver aqui, galera, o que vocês entendem olhando esse mapa? O que vocês entendem desse mapa aqui? Nada? O que era isso tudo aqui antes? Cri, cri. Pessoal, tá tudo bem aí? Tá todo mundo bem? Era a área da União Soviética lá? Sim.
Era a área da União Soviética. Era a área da União Soviética. E agora você vê que não é mais União Soviética. Você vê que aqui, um grande pedaço aqui é a Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Belarus, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Azerbaijão. É tudo tão... É, tudão. E aí o que acontece, galera? Você teve, então, o estabelecimento da nova ordem mundial, certo? Por quê? Com a desintegração da União Soviética, isso significa que os Estados Unidos venceram a Guerra Fria. Então, os Estados Unidos acabou aí crescendo como superpotência econômica e militar. Só que, apesar disso, eles vão perdendo o seu lugar de influência, porque você tem aliados tradicionais, você tem os tradicionais aliados dos Estados Unidos começam a concorrer com o próprio Estados Unidos. Então, você começa a ter disputas dentro do próprio capitalismo, né? Porque você cria novos blocos de poder político e econômico, né? No final do século XX, você tem 3 blocos de poder: o americano, que é liderado pelos Estados Unidos, o europeu, que é constituído pelos países da Comunidade Econômica Europeia, e o oriental, cujo centro é o Japão, né? Então você tem aí o fim do mundo bipolar e o início do mundo multipolar, né? Porque você tem vários países aí capitalistas que disputam a influência política e econômica no mundo. E o Brasil, galera? O que estava acontecendo com o Brasil, mais ou menos nessa época aí, fim da Guerra Fria? A gente não pode esquecer que o Brasil estava passando por um processo de ditadura, né? Segundo os militares, é revolução, né? Mas para mim e para os intelectuais e para a maior parte dos intelectuais da história, esse processo foi ditadura mesmo. Então, o que acontece? Você começa a ter redemocratização, né? O que acontece? Você teve 2 décadas aí de governo militar no Brasil, e aí, em 1985, teve início o período de redemocratização. Como que aconteceu essa redemocratização? Você teve a eleição indireta do Tancredo Neves, né? O Tancredo Neves, ele foi o primeiro presidente civil desde 1964. Segundo as versões aqui da historiografia, o Tancredo adoeceu. E aí quem assumiu a presidência no lugar dele foi o vice, o José Sarney. E aí o José Sarney, ele tinha um desafio que era o quê? Que era restabelecer as liberdades civis que foram privadas dos brasileiros durante a ditadura, né? Você estava tendo aí as manifestações aí direta já e etc. Então, o Sarney, ele teve essa incumbência de tentar trazer a liberdade que os civis haviam perdido há muito tempo atrás, por causa da ditadura, né? O Sarney, ele assumiu em março o cargo definitivamente em março de 1985, né? O Tancredo Neves, ele acabou morrendo. E aí ele foi... E aí ele foi eleito, né, no mandato dele, uma Assembleia Constituinte. E essa Assembleia, ela elaboraria a nova Constituição do Brasil. Essa Constituição, com certeza, foi a Constituição de 88, né? Essa Constituição também foi conhecida como Carta Cidadã.
e é a nossa Constituição atual. Essa Constituição ela foi promulgada, ou seja, ela foi deliberada no dia 5 de outubro de 1988. E aí você teve uma participação popular muito grande, né? Como vocês viram no início desse capítulo, a foto dos indígenas, por exemplo, participando, né? Você também teve manifestações, emendas, propostas, sindicatos, associações, movimentos civis, né? Que foram encaminhadas aos membros da Assembleia Constituinte, né? Porque então você percebe o quanto que os movimentos sociais participaram diretamente dessa Constituição, mandando emendas para a Assembleia, né? E aí, nessa Constituição, você tem leis que garantem os direitos civis. Você teve a restituição de direitos que foram suprimidos durante o regime militar, né? Como eleições diretas, você volta a ter eleições diretas para a presidência da República. Você tem a possibilidade de votos aos analfabetos, ou seja, os analfabetos poderiam votar agora. Você teve a legalização dos partidos políticos. Você teve a extinção da censura aos meios de comunicação. Você tem a asseguração das terras aos indígenas, né? As terras que os indígenas ocupavam, eles passam a ter o direito às terras que até então eles ocupavam. E o racismo passou a ser um crime grave e inafiançável, tá? Eu vou mostrar um pouco para vocês aqui. Essa é a Constituição de 1988, vocês encontram no site do Planalto. E aí vocês percebem, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundadas na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. É formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Pluralismo político. Né? Constitui objetivos fundamentais da República Federativa. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais para os seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos. Então, vocês percebem, galera, que o que você mais teve no regime militar? A violação aos direitos humanos. Com a Constituição de 88, você tenta garantir a prevalência dos direitos humanos, para que esses direitos humanos nunca mais sejam violados. Bom, eu não vou ficar lendo a Constituição toda, o objetivo era só mostrar para vocês aí um pouco, né, da importância que essa Constituição trouxe para o desenvolvimento da cidadania no Brasil. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida?
Então vamos lá, vamos continuar. No campo econômico, você teve várias tentativas aí de combater a inflação herdada do governo militar, né? Porque o governo militar acabou, mas você teve uma inflação assim muito grande. O Sarney, durante o mandato dele, ele lançou o Plano Cruzado, né? Que substituiu a moeda antiga, que era o cruzeiro, pelo cruzado, né? E aí você teve um congelamento de preços e salários. E aí isso acabou fazendo o quê? Que os brasileiros da classe média e baixa aumentassem o consumo de bens e serviços. Mas aí esse plano econômico acabou causando um desequilíbrio na balança comercial do Brasil. E aí a inflação acabou voltando, né? Mesmo lançando vários planos para estabilizar a economia, a inflação ela fugiu do controle do governo. E aí, em 1989, que foi o último ano de mandato do Sarney, a inflação ultrapassou a taxa de 80% ao mês. Tá? E aí, galera, você teve a campanha presidencial do Fernando Collor de Mello. O Fernando Collor, ele defendeu o liberalismo e a modernidade, entre aspas, né? Ele se autodenominava aí caçador de marajás. Ele queria prender os corruptos, acabar com a inflação, né? E ele foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto, depois de quase 30 anos sem eleições presidenciais livres no Brasil. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui um dos discursos. Eu vou ver se eu acho aqui na internet. Discurso Collor. Né? Minha gente, vocês estão vendo tudo o que está acontecendo. Desde o primeiro dia desta nossa segunda fase da campanha eleitoral. Está acontecendo exatamente o que eu disse a vocês que ia acontecer. Nós juntos de um lado, você e eu, e os nossos adversários do outro lado, fazendo qualquer coisa, qualquer aliança, qualquer conchavo em troca de votos. Até mesmo, minha gente, abandonando suas propostas e seus planos, em troca de voto. O candidato do PT prega a luta armada, a invasão violenta de terras, o conflito. O deputado petista acredita que não precisamos de eleições diretas para termos uma democracia. Vejam vocês. Agora, ele quer negociar com os políticos mais antigos deste país, com os políticos que o povo, que você, que nós todos derrotamos nas urnas. Agora, usando de cambalacho, ele quer dizer que não acredita mais no que antes disse que acreditava. Quer dizer, minha gente, não tem palavra. O candidato do PT incentivou, com seu sindicalismo selvagem, uma porção de greves políticas, que não eram nem greves por causa de salário. Eram greves só para que ele se promovesse a si e ao seu partido. Agora, só porque é candidato a presidente, não ajudou ninguém mais a fazer greve, nem por melhores salários, porque ficou querendo bancar o bonzinho perante os poderosos. Isto, minha gente, não é ter honra. Isto, minha gente, não é ter coragem. Enquanto isto, nós enfrentamos a mais cruel perseguição que um presidente da República já fez a um governador. E aguentamos firmes, sem mudar. Sem mudar em nenhum momento as nossas convicções. Agora mesmo, só porque com a ajuda de vocês estamos na frente, só porque vencemos e vamos vencer de novo, muita gente quer se bandear para o nosso lado. Mas eu cheguei até aqui sozinho com vocês, sem apoio de grupos, sem apoio de políticos nem de empresários. Eles até podem dizer que vão votar na gente. O voto afinal é livre, mas o meu compromisso é público. E o compromisso que eu assumo publicamente é governar para os mais pobres, cuidar dos que nunca tiveram nada. Vocês sabem que eu tenho palavra, que eu tenho honra, tenho coragem e todos indistintamente sabem disso. Exatamente porque entende isso é que o povo votou em mim. Tive mais de 20 milhões de votos. 16 milhões desses votos, minha gente, vieram dos mais pobres, da gente mais simples, de todos os cantos
deste nosso país. O candidato do PT não pode enganar o povo, pois mais da metade de seus votos foram de privilegiados, de ricos. É só ver a pesquisa e o resultado das urnas. Não é tão fácil, minha gente, enganar a todos nós. Quem vive cercado de pessoas que só falam de teoria política, com palavras difíceis, discussões de quem é esquerda, de quem é direita, é o candidato do PT. Vive cercado de gente que, como nós sabemos, nunca pegou no pesado. Eu sempre trabalhei e trabalhei duro. Trabalhei como jornalista, depois ajudando minha família, e trabalhei como prefeito, como deputado, sobretudo como governador de Alagoas. Acumulei muita experiência e, graças a Deus, as últimas pesquisas mostram que 85% dos eleitores do meu estado manifestaram a intenção de votar comigo no segundo turno. Quem conhece o meu trabalho quer votar em mim. Preste muita atenção no seu voto. O candidato do PT está fazendo tantos conchavos, tantos acordos, que se fosse eleito, ia ter que governar para esses políticos todos. É tanto compromisso com o político, minha gente, que não sobra espaço para ele para ter compromissos com o povo. Não é tão fácil assim como ele imagina enganar a gente. Uma coisa é dizer, eu sou pobre, coisa que ele hoje já não é mais. Outra coisa é ser pelo pobre, coisa que ele não tem demonstrado na prática ser. É sim ter palavra, ter honra, ter coragem, ter experiência e capacidade para governar. Ter uma história e poder dizer, como eu digo aqui, olhando nos olhos de cada um de vocês. Eu não tenho compromisso com nenhum grupo, com nenhum político, com nenhum empresário. Meu compromisso será sempre com quem esteve ao meu lado. Meu compromisso é com você. Ninguém, minha gente, mas ninguém mesmo, nos impedirá de chegar lá. Afinal, chegou a nossa vez. Quem era o candidato do PT que o Collor estava falando? Alguém sabe? Era o Lula, galera. O Lula estava concorrendo com o Collor nessa época e acabou perdendo para o Collor, né? Então, em 1990, ele se tornou o primeiro presidente eleito pelo voto direto depois de quase 30 anos sem eleições presidenciais livres no Brasil. Mas o Collor, cara, ele acabou fazendo muitas besteiras, tá? Ele criou o plano de combate à inflação, o Plano Brasil Novo, mais conhecido como Plano Collor, né? E nesse plano acabou acontecendo o seguinte: você teve o confisco de milhões de poupanças de brasileiros por 18 meses. Ele confiscou por 18 meses milhões de poupanças dos brasileiros, né? Então a população, obviamente, ficou bolada com isso, né? Além disso, ele não resolveu o problema da inflação, né? Ele perdeu o prestígio dele totalmente, galera, quando descobriram um esquema de corrupção que era chefiada pelo tesoureiro dele, o PC Farias, Paulo César Farias, que morreu assassinado em 96, tá? E aí, galera, a partir daí, multidões saíram nas ruas para protestar, né? E aí, pela primeira vez, o processo de impeachment foi colocado em prática. O Collor foi cassado, perdeu seus direitos políticos por um prazo de 8 anos. Hoje, ele é senador, se eu não me engano, de Alagoas. Se eu não me engano, é senador de Alagoas. Mas aqui está a foto representando aqui a manifestação do povo. Professor. Ora, Collor, fala. A aula vai acabar, falta mais de 1 minuto. Beleza, obrigado pelo aviso. Galera, semana que vem, então, amanhã, melhor dizendo, a gente continua, tá, galera? Valeu, abração aí, até amanhã. Valeu. Valeu, professor, até amanhã. Tamo junto. Valeu.